Quando a gente fala em rotação, é importante a gente entender que qualquer coisa que gire e que tenha uma central que precise saber qual é essa rotação, por exemplo, a roda, a rotação do virabrequim, a rotação do comando de válvula ou qualquer outro item que venha girar, mesmo se eu sair da automotiva, se eu for para a indústria, imagina lá um maquinário que tem um eixo e esse eixo precisa ser medida a rotação. A única forma na eletrônica que se mede rotação, pelo menos as que eu conheço e as mais comuns, são sensores de efeito indutivo e sensores de efeito Hall. E qual é a diferença entre esses dois sensores? Nos sensores de efeito indutivo, o que eu tenho na verdade é um sensor que tem dentro dele uma bobina e um ímã. E esse ímã oscila o campo magnético e toda vez que ele oscila o campo magnético, ele gera uma tensão elétrica nessa bobina. Eu tenho sensores também de efeito Hall. Quando eu falo de sensores de efeito Hall, esse sensor de efeito Hall é um sensor eletrônico, portanto ele precisa ser alimentado, e aí uma vez que ele é alimentado, ele gera um sinal entre um positivo e um negativo, que pode ser um 5 volts e 1 terra, ou um 12 volts e um aterramento. Se a gente olhar em gráfico, o sensor de efeito Hall, ele gera o que a gente chama de onda quadrada. Então olhando no gráfico ele vai ter uma onda quadrada. Tá? Que vai ser aqui na verdade o que? 5 volts e o 0 volt, que é o terra. Tá ok? Então 5 volts de novo e o 0 volt, aí vai embora. Se a gente pensar nos sensores de efeito indutivo, o que eu vou ter lá, então isso aqui é o Hall. Se a gente pensar no indutivo, o que eu vou ter lá é uma senoide, uma onda senoidal. Tá ok? Que na verdade, estão pensando aqui no indutivo, que na verdade, isso aqui, na verdade é uma tensão alternada. Então, quando eu pego um sensor de efeito indutivo, eu tenho que medir a tensão alternada que esse sensor gera. Então, se a gente olhar no esquema elétrico, lá no esquema elétrico e no componente, esse aqui ó, é um sensor de efeito indutivo. Então, o que acontece? Se a gente testar, se a gente tivesse uma roda fônica girando aqui embaixo, eu teria no pino 1 e no pino 2 dele, no pino 1 e no pino 2 eu tenho a bobina desse sensor. Então, traduzindo aqui em desenho, no sensor de efeito indutivo, o que eu vou ter aqui ó, é uma bobina com um núcleo de ferro e em cima desta bobina um ímã com polo norte e polo sul. Quando a minha roda fônica gira aqui embaixo dessa bobina, aqui embaixo então nós temos uma roda fônica lá, o pino 1 e o pino 2 geram uma tensão alternada, que é isso aqui. Aí você vai me falar, Márcio, mas os sensores indutivos, até o que nós temos aqui no nosso quadro aqui de injeção eletrônica, isso aqui é um painel didático que a gente criou para facilitar as aulas. Até esse aqui, nós temos, na verdade, aqui 3 fios. Eu não vou nem desconectar aqui, olhando aqui, ó, 3 terminais. Segundo o esquema elétrico aqui, inclusive, 3 terminais. Por que eu tenho 3 terminais? Porque, na verdade, eu tenho 1 e 2 ligados à bobina do sensor e o pino 3 é o que a gente chama de malha de blindagem. Para que é essa malha de blindagem? Ela está em vários componentes. Se você abrir o chicote do sensor, você vai ver em vários componentes essa malha de blindagem. Essa malha ela serve para blindar efeitos, sinais, interferências magnéticas e eletromagnéticas. Então essa malha de blindagem vai blindar interferências magnéticas e eletromagnéticas que podem vir do alternador, do cabo de vela, de uma série de outras coisas, para que esse sinal que vai chegar na central aqui, ó, da bobina desse sensor, ele chegue o mais limpo possível, com o mínimo de interferência possível, porque isso vai alterar o entendimento da central no que se refere ao sinal de rotação. No sensor de efeito Hall, eu tenho na verdade também 3 fios, então eu tenho um sensor eletrônico, eu vou colocar um E aqui de eletrônico só para facilitar o entendimento, e eu tenho 3 fios. Esses 3 fios vai ser um positivo, um negativo. Esse positivo pode ser 5 volts ou aterramento, e o pino do meio é um sinal que ora vai estar em 5 volts, em positivo, ora vai estar em negativo. Então ele vai gerar uma onda que a gente chama de onda quadrada. Como é que eu testo esses sensores? Na verdade, para testar o sensor de efeito Hall, a gente vai utilizar um multímetro posicionado na medida de tensão alternada. Então, se a gente observar aqui, ó, o meu multímetro, ele tem
dois tipos de escala, a escala que a gente chama de tensão contínua e a escala que a gente chama de tensão alternada, e a gente vai colocar no posicionamento mais baixo de tensão alternada aqui, ó, 200 volts em tensão alternada. Esses 200 volts em tensão alternada é a escala mais baixa que o meu multímetro tem, porque esses multímetros na verdade foram não necessariamente projetados para medir baixas tensões alternadas, que é até pouco comum. E a gente vai aterrar uma ponta do multímetro e a outra ponta a gente vai captar o pino 1 e o pino 2. Ou eu posso captar inclusive o pino 1 e o pino 2 juntos. Se estiver conectado no meu plug, eu posso captar no pino 1 e no pino 2 juntos. E aí, se eu tivesse aqui num veículo, eu daria a partida no motor e aqui eu vou gerar uma tensão de aproximadamente 1 volt. Então essa tensão na partida, com uma boa partida e um sensor bom, quando eu dou partida o pino 1 e o 2, me gera aproximadamente 1 volt. Se for no sensor de efeito Hall, o que eu vou verificar aqui são os 3 pinos, onde eu vou ter uns 5 volts, um aterramento e um fio de sinal. Normalmente o fio do meu sinal oscila quando eu passo alguma peça metálica aqui embaixo. Então imagina que eu pego um metal e passo por baixo do sensor e o meu multímetro está conectado aqui. Quando eu passar isso aqui por baixo do sensor, ele vai oscilar o valor de tensão. Então, por exemplo, às vezes eu passo, ele está em 5, ele vai para 0, quando eu passo de novo ele está em 0, ele vai para 5, ou às vezes ele movimenta a tensão a hora que eu movimento, e isso são os valores de 5 e 0 volts, 0 e 5 volts. Tá? O importante, na verdade, pessoal, é saber que eu tenho essas diferenças. E aí, uma vez que eu sei que eu tenho essas diferenças, eu tenho que ter um procedimento diferente para cada tipo de sensor. Esse sensor de efeito Hall hoje, ele está sendo mais aplicado. A Volkswagen utilizava ele nos Go Power, ela utiliza ele desde os Go Power, desde 2002, 2001 aí, ela já utiliza esse tipo de sensor tanto no comando de válvula quanto no virabrequim. Alguns outros veículos ele tem um sensor indutivo para a rotação do virabrequim, na rotação do motor, e um de efeito Hall para a rotação do comando de válvulas. Então isso é bem comum, é importante que você saiba bem fazer esse teste. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo aqui. Se você gostou, é aquilo que eu já falei, continue aqui no grupo, a gente vai ter mais aulas ainda no decorrer dessa semana. E se você quiser mais informações, um teste mais detalhado desse sensor, a gente faz esse teste passo a passo na aula. Então na aula você vai praticar todos os testes. Espero que com essa informação eu já consiga clarear a vida de vocês e trazer mais informação. Aqui eu optei por não fazer os testes na prática porque eu entendo que esses testes talvez ficariam um pouco vagos, mas eu acredito que se você seguir essas instruções que eu falei aqui no vídeo, você vai conseguir fazer um teste tranquilamente. Muito obrigado, fique por aqui no grupo. Em breve, fique atento aí que nós vamos liberar mais aulas para você assistir. Muito possivelmente na segunda-feira a gente já tem uma outra aula liberada que com certeza vai trazer bastante informação para você. Muito obrigado, valeu!